Olá, graça, paz e muita misericórdia seja com todos nós, a cada instante das nossas vidas. Seja muito bem-vindo, esse é o culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC Português, e é um privilégio poder estar com você nesse momento. Já são várias semanas que nós estamos nesse ritmo de culto online, gravando os nossos cultos, compartilhando as nossas mensagens pela internet, tendo os nossos contatos durante a semana também via Zoom e outras plataformas que nos aproximam, apesar de estarmos distantes fisicamente. Mais uma vez é com esse mesmo sentimento que nos colocamos aqui, de estarmos juntos em coração, em unidade, no mesmo sentido de louvar ao Senhor, de agradecer a Deus pela vida que Ele tem nos dado. Se o momento é difícil para muitos, é difícil para nós temos a certeza de que o Senhor continua no controle. E isso nos traz alegria ao coração, em saber que o plano perfeito de Deus tem se cumprido e continuará a se cumprir para a glória e honra dele. O Deus eterno, criador e sustentador de tudo que existe, inclusive das nossas vidas. Esse é o momento de louvarmos, de cantarmos, de adorarmos ao Senhor e também de buscar na palavra, na Bíblia, o que cremos ser a verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo revelado a nós como verdade de Deus, como plano de Deus perfeito para as nossas vidas. Nós vamos buscar orientação, direção, conhecimento desse Deus maravilhoso que nos ama e nos ama ao ponto de dar o seu próprio Filho pelas nossas vidas, para ter novamente comunhão conosco, novamente harmonia com Ele próprio. Que esse tempo seja um tempo de bênção para a sua vida, seja um tempo de alegria, mas principalmente de entendimento de quem é o Senhor para cada um de nós. Quem somos nós e o quanto precisamos dele. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, vamos orar, vamos agradecer pela vida. E eu quero começar dessa maneira, orando, agradecendo a Deus porque nos dá o privilégio de estarmos aqui. Os recursos tecnológicos, a tecnologia de uma maneira geral, a internet, como um meio, um recurso, para que a sua palavra, para que a sua verdade continue a ser divulgada até os confins da terra. Essa é a tarefa que ele nos confiou, compartilhar o amor de Jesus com todos com quem nós nos encontrarmos, onde quer que possamos ir. E a internet, a tecnologia, hoje é um recurso, é uma porta aberta para essa tarefa ser cumprida também. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar e com isso dar início ao nosso culto. Ora comigo. Feche os seus olhos. Pense naquilo que incomoda o seu coração e também naquilo que traz alegria ao seu coração. Que esse seja um momento em que Deus possa falar com você através desses momentos que teremos juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Uma vez mais nós nos prostramos diante da tua majestade, diante da tua soberania, reconhecendo que tu és Deus e tem o controle sobre todas as coisas. O Senhor não simplesmente sabe todas as coisas, mas é o Senhor quem conduz todas as coisas. O Senhor nos permite participar desse plano perfeito, desse projeto maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós e para a humanidade. De atendermos à tua vontade, de ouvirmos a tua voz e de caminharmos conforme o teu querer. Abençoa-nos, Pai, nesse tempo juntos. Aquieta o nosso coração. Traz paz a cada um de nós. A paz que o Senhor nos prometeu dar em Cristo Jesus e que nós temos experimentado dia após dia. A alegria que o Senhor disse que o mundo não pode nos dar, que nós só encontraríamos e temos experimentado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Abençoa-nos durante esse tempo. Recebe desde já o nosso louvor, a nossa adoração, nas músicas, nos cânticos que entoaremos, expressando o nosso coração e a verdade que existe em nós. Que possamos te adorar com inteireza de coração, como a tua palavra diz, em espírito e em verdade, com aquilo que somos, com quem verdadeiramente somos e temos coragem de mostrar ao Senhor. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos e é por isso que queremos nos colocar diante de ti de maneira a adorá-lo e reconhecer quem o Senhor é. Fala aos nossos corações através da tua palavra, através da verdade, a verdade que liberta e liberta verdadeiramente. Abençoa-nos, Deus. Fala conosco nesse tempo. Usa-nos a cada instante para que o teu amor seja compartilhado com aqueles que nos cercam e a tua verdade transforme vidas e vidas que vão eternamente glorificar o teu nome.
Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Desde já, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos, apesar de separados, para adorar e exaltar o Teu nome. Fala aos nossos corações, recebe os nossos louvores, pois nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, vamos expressar o nosso coração, quem somos, o que sentimos ou aquilo que queremos, que necessitamos, que desejamos conhecer, receber e ser diante de Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Cante junto comigo e expresse a sua vida e a sua verdade diante da verdade que é Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor, é com a nossa vida rendida diante do Senhor que nós te adoramos, com esses louvores, com essas músicas e principalmente com a nossa vida, Pai, a cada instante, em cada momento, não só hoje, não somente nesse momento em que estamos juntos, mas queremos que a cada instante das nossas vidas, a nossa vida seja uma verdadeira adoração ao Senhor, continuamente em louvor ao Senhor e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que é para cada um de nós. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Louvado seja o Senhor. Muito obrigado às igrejas que têm caminhado conosco, aos irmãos que têm participado do nosso louvor, em especial hoje a Igreja Batista Central de Anápolis, a nossa igreja, a igreja enviadora, a nossa igreja querida e amada. Muito obrigado aos irmãos do louvor, do grupo de louvor daquela igreja que tem caminhado conosco todo esse tempo. Obrigado também ao pastor Fred Vieira, lá da Igreja Batista de Campos, no Rio de Janeiro, que nos autorizou a usar os seus vídeos, que tem participado conosco desses momentos de louvor, e é maravilhoso poder ter essa diversidade de música e de pessoas no nosso meio. Obrigado também ao pastor Gustavo, missionário da Junta Administrativa de Missões, da Convenção Batista Nacional, lá do Brasil, como nós somos também. Muito obrigado. Gustavo também é pastor da Igreja Batista de Bishop Stortford, aqui na Inglaterra, e tem sempre que pode participado conosco, se envolvido conosco no caminhar dessa igreja. A nossa igreja, a Igreja Batista Central de Norwich, é uma igreja ainda pequenina, ainda a engatinhar na sua formação. Nós ainda não temos um grupo de louvor formado com pessoas que tocam os instrumentos e por isso temos recebido ajuda, apoio e a grande participação desses irmãos de diversos lugares, de diversas igrejas que continuam a louvar ao Senhor nesses nossos dias, que estão a se reunir com todos os cuidados possíveis nos lugares mais diversos para louvar ao Senhor, lá no Brasil, aqui na Inglaterra também, em diversos lugares, para a honra e glória do Senhor. A igreja continua a cumprir a sua tarefa de louvar, de adorar a Deus com cânticos, com músicas e também com a pregação do Evangelho. Muito obrigado a esses irmãos. Obrigado aos nossos irmãos aqui da igreja que cantam lá de casa, gravam da maneira como melhor podem fazer e têm também participado do nosso louvor. Tem mostrado quem somos como igreja ao adorar o Senhor. E nós vamos continuar a orar, pedir a Deus que estruture cada vez mais essa igreja. Igreja que não é prédio, igreja que não é lugar, igreja que somos nós, pessoas unidos para louvar ao Senhor e receber dele a direção para as nossas vidas e a sua bênção constante sobre cada um de nós. Muito obrigado. Continue a louvar ao Senhor, continue a cantar ao Senhor a cada instante da sua vida. É um privilégio para nós. Amém? Nós vamos para a palavra, nós vamos para o motivo de estarmos aqui reunidos também, buscar conhecimento da palavra de Deus, entender o que o Senhor tem para nos ensinar, com as narrativas, com as histórias, com tudo que de fato aconteceu na vida dessas pessoas que a Bíblia nos mostra e nos ensina a admirar e a ter como exemplo, como referência, na maneira como erraram e corrigiram as suas vidas, na maneira como se entregaram ao Senhor de maneira completa e integral nas suas vidas, ao reconhecerem quem realmente é Jesus Cristo, na forma como somos orientados a depender do Senhor a cada instante. Essa é a palavra de Deus, é a verdade que nos ensina como viver e viver para a honra e glória daquele que nos sustenta pelo seu amor e pela sua misericórdia. Nós temos caminhado através da vida de Jesus Cristo pela narrativa do evangelista João. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, você já deve saber disso, ou se não, temos Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 perspectivas diferentes, algumas bem próximas, bem similares, bem semelhantes, e a quarta, bem distinta, que é essa de João.
Nós temos caminhado com João desde o início do ministério de Jesus, no capítulo 1, de quem é Jesus, o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, nele todas as coisas se fizeram. E temos caminhado por todo o seu ministério até o momento da sua morte, da sua crucificação e também da sua ressurreição. Jesus não continuou morto, o túmulo está vazio, Jesus está vivo. E é exatamente aqui, já chegando ao último capítulo do Evangelho de João, que nós estamos essa semana. Semana passada nós vimos como esse Jesus, já ressurreto, aparece aos seus discípulos, em especial numa experiência bem particular com Tomé, aquele a quem chamamos de o discípulo, o apóstolo incrédulo, mas que verdadeiramente reconhece Jesus como seu Senhor e o seu Deus, numa experiência particular, única, que ele teve com o Senhor Jesus. É caminhando com esse aparecimento e as várias aparições de Jesus àqueles que estavam lá, que nós confirmamos um Jesus vivo, que mesmo depois de ter sido morto e colocado num túmulo, ressuscitou para cumprir a sua palavra, para cumprir a Escritura e para cumprir a tarefa que Deus tinha dado a ele. Assim como a morte de Jesus na cruz consuma a sua missão, a sua ressurreição traz verdade a tudo aquilo que ele prometeu. Caminham diretamente ligados a sua morte e a sua ressurreição para nos dar a verdadeira vida de Jesus Cristo como nossa. O Jesus, Filho de Deus, que cumpriu a tarefa, que é recebido pelo próprio Pai como satisfatório naquele sacrifício que fez. É isso que vimos, é isso que temos olhado, é exatamente aqui que estamos. Jesus continua ainda com os seus discípulos por mais algum tempo. E é esse o texto que vamos ler hoje. No capítulo 21 do Evangelho de João, nós leremos do versículo 1 ao versículo 14. É a primeira parte desse capítulo e é por aqui que nós vamos ler hoje e compartilhar, esperando que o Senhor nos permita, na próxima semana, concluir o Evangelho de João, já com a segunda parte do capítulo 21. Convido você, então, se você tem acesso a uma Bíblia, se pode ter uma Bíblia, abra comigo no capítulo 21 do Evangelho de João e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Vamos ler a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e, em cima, peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra de Deus. E o meu desejo, a minha oração é que ela encontre lugar no seu coração, na sua vida, e possa te conduzir para a vontade do Senhor.
Para nos situarmos um pouquinho, voltando um pouco então ao capítulo 20, a esse momento que aconteceu há algum tempo atrás do texto que nós lemos. Nós vimos que Jesus Cristo ressuscita no primeiro dia da semana, ao terceiro dia, após a sua crucificação e morte. E naquele mesmo domingo, no primeiro dia da semana, ele aparece a Maria, aparece às mulheres, aparece a Pedro e aos seus discípulos também, no final daquele dia, na parte da tarde daquele primeiro dia da semana. Tomé não estava lá. Uma semana depois disso, 8 dias após, e o versículo 26 do capítulo 20 fala isso, passados 8 dias, Jesus novamente aparece no meio deles, e dessa vez Tomé está presente. E aquele momento especial para a vida de Tomé realmente é marcante não só para ele, mas para nós também. A primeira apresentação da expressão Deus meu, nós ouvimos a partir de Tomé. Aquele que era chamado de incrédulo, como já falamos algumas vezes, nesse momento confessa Jesus Cristo como Senhor meu e Deus meu. Jesus fala que bem-aventurados são aqueles, somos nós, que creram sem ver, sem precisar colocar as mãos nas marcas dos seus ferimentos, sem precisar ver Jesus, creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram, é o que o versículo 29 do capítulo 20 diz. Nós caminhamos então para o primeiro versículo do texto que lemos hoje, e a expressão aqui é depois disto. Depois disso aqui não necessariamente é logo em seguida, é no dia seguinte, mas é uma definição de tempo indeterminado pela expressão que a língua grega vai usar aqui. Essa passagem que lemos, Jesus aparece a 7 dos seus discípulos. Somente João vai narrar esse momento, essa passagem específica, assim como também somente João fala daquela experiência de Tomé com Jesus e os seus irmãos à volta dele. O fato é que a Páscoa, aquele momento em que Jesus celebra a Páscoa judaica, que também institui a ceia do Senhor como um memorial para nós, Igreja do Senhor Jesus, no momento em que ele é preso, em que é julgado, condenado, crucificado e morto durante a Páscoa. Aquela semana, a semana dos pães asmos, como também se celebrava durante a Páscoa, acabou. Acabou naquele domingo em que Tomé declara Senhor meu e Deus meu. 7 dias, 8 dias de festa para o povo judeu. O fato é que a festa acabou, eles estavam em Jerusalém, o lugar onde a Páscoa era celebrada. O tempo passa e aqueles discípulos voltam para suas casas. Eles não viviam em Jerusalém. Eles voltam, estes aqui em especial, para a região da Galileia. Voltaram para casa. Voltaram para o seu dia a dia, talvez tristes, abatidos pela falta do Senhor, apesar de tê-lo visto ressurreto, vivo, como ele havia prometido e como ele cumpriu. O texto diz que depois disto, depois de algum tempo, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Jesus toma a iniciativa, é ele que vai até os discípulos. Não num momento de clamar a Deus que envie, que mostre, que deixe-os ver Jesus novamente, mas o Senhor Jesus tem a iniciativa. Ele é soberano, ele é o Senhor e aparece quando quer. Ele define o tempo, ele define o momento e é ele quem age na vida desses seus discípulos também. Jesus manifestou-se, tornou-se visível, apareceu, falou com eles, junto do mar de Tiberíades. Aqui talvez um nome novo para você, mar de Tiberíades. Nada mais é do que o mesmo nome atribuído ao mar da Galileia, ou lago da Galileia, que de verdade não é um mar, não há água salgada ali. O mar da Galileia, ou lago da Galileia, que ainda vai receber um terceiro nome, Lago de Genezaré. Uau, quanta informação, não é verdade? Vamos ficar com Tiberíades e Galileia. O fato é que naquele momento, e João expressa isso, o lugar é chamado Mar de Tiberíades, uma cidade construída às margens do Mar da Galileia por Antipas, o Herodes, que governava aquela província da Galileia nesse momento da história. Herodes
constrói essa cidade em homenagem a Tibérios. Tibério, que era o imperador romano daquela época. Do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo, a partir do momento em que Jesus nasce, no nosso calendário, Tibério era o imperador romano. E Herodes Antipas, o tetrarca, então, é o governador da Galileia. E em homenagem a esse imperador, para que a sua relação política fosse boa, dá início a essa cidade mais ou menos no ano 18, ano 20 aproximadamente, dessa nossa era cristã, ou do calendário que seguimos hoje. Fato é que aquela cidade era muito importante, tão importante que o lago, que funciona ali à frente como um meio de comércio e também de comunicação entre as outras regiões em volta do lago de Genezaré ou Mar da Galileia, pudessem se comunicar. 20 quilômetros de comprimento por 10 de largura é a quantidade de água desse lago. Por isso, eles o chamavam de mar, pelo seu tamanho. Fato é que é ali que eles estão. Pedro vai aparecer nessa nossa história e outros também. Pedro vivia em Cafarnaum, uma cidade um pouquinho mais ao norte de Tiberíades e que era provavelmente o lugar onde eles estavam. A partir dali foram tomar novamente as suas vidas, o ritmo que tinham antes de conhecer Jesus. Ali também Jesus os chamou lá atrás, há alguns capítulos atrás da nossa história da vida de Jesus, especificamente em Lucas, quando a passagem que lemos tem uma semelhança com aquela que aconteceu no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, e Jesus chama Pedro não simplesmente para o seguir, mas para ser um pescador de homens. O texto segue e João nos fala, e foi assim que ele se manifestou. Eu vou narrar agora como foi que as coisas aconteceram. Lembrem-se, João, ao escrever o seu Evangelho, conta uma história que aconteceu no passado. Não é algo narrado conforme os fatos acontecem. João colocou tudo isso junto com o propósito de nos mostrar quem era Jesus. E principalmente, como vimos aqui no versículo 31 do capítulo 20, foram registradas essas coisas, os grandes feitos de Jesus, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome, no nome de Cristo. Essa é a finalidade de João escrever o seu Evangelho. E ele continua, foi assim que Jesus se manifestou. O verso 2 nos diz os nomes, nos traz os nomes daqueles que estavam naquele momento e que foram realmente vistos por Jesus e viram o Senhor Jesus como uma experiência especial. Estavam juntos, uma expressão interessante de João, ele usa muito isso, juntos. Eles continuavam com aqueles laços de camaradagem, aqueles que caminharam juntos por 3 anos, experimentando o amor de Jesus entre eles, transformando suas vidas, mudando seus pensamentos, as suas formas de pensar, as suas posições políticas, as suas posições diante de tudo aquilo que viviam, colocando inimigos para caminharem juntos como irmãos num reino de amor, o reino dos céus que Jesus trouxe até as suas vidas. Estavam juntos, apesar de terem voltado para suas casas, voltado para os seus lares, estavam juntos, porque continuavam a se amar e a caminhar com o propósito de Deus na vida deles. Estavam juntos então Simão Pedro, a maneira como João trata Pedro, Simão Pedro, Tomé, que era chamado Dídimo, e nós vimos isso semana passada, Dídimo significa gêmeo, provavelmente ele tinha um irmão gêmeo, esse era o motivo, não queremos especular aqui. Ainda Natanael que era de Caná da Galileia, uma cidade próxima dali de onde eles estavam, também conhecida pelo lugar onde Jesus realizou o seu primeiro milagre narrado na Bíblia, transformar água em vinho. Vocês devem se lembrar dessa passagem, naquele casamento lindo, a primeira participação de Jesus num momento público, realizando um milagre. Estava ali então Natanael. Mais um detalhe interessante acerca de Natanael. Natanael nos outros evangelhos é chamado de Bartolomeu, uma referência ao seu pai. Bar significa filho, Ptolomeu seria o nome do seu pai. Mas somente João o trata como Natanael, não somente agora, mas também quando Jesus o chama e fala que o viu deitado lá na figueira, descansando. Jesus se mostra a esses homens uma vez mais. Ainda estavam com eles também os filhos de Zebedeu. E aqui nós precisamos nos lembrar quem são esses filhos.
Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aqueles que eram pescadores também, assim como Pedro o era quando Jesus os chamou para segui-lo e serem seus discípulos. E mais ainda, João apresenta 2 dos seus discípulos. De uma forma lógica, por uma dedução nossa também, não há qualquer outro texto ou algo que nos prove quem eram esses outros 2. Mas pela sequência desses homens que aqui estão, provavelmente um deles era André. André, irmão de Pedro. Os 2 trabalhavam juntos na sua companhia de pesca, quando Jesus os chama. E ainda, aquele que poderia compor esse grupo de 7 seria Filipe. Filipe, muito amigo, parceiro, aqueles que caminhavam juntos quando Jesus os enviava. Filipe, que era amigo de Natanael. Quem primeiro apresentou Jesus a Natanael? Filipe. Provavelmente esse era o grupo. Simão Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e ainda Filipe e André a caminharem com eles. Esse momento de estarem juntos, naquela proximidade das suas cidades, naquilo que ainda remoía nos seus corações e nas suas mentes também, mostra mais uma vez a liderança que Pedro tinha no seu grupo. No grupo daqueles 12 inicialmente com Jesus, mas depois disso também. A sua experiência com Jesus, a maneira como ele caminhava, o seu próprio temperamento, o seu jeito de ser, dava-lhe essa autoridade ou essa liderança que de certa forma foi desenvolvida naquele grupo. Pedro toma a iniciativa, uma vez mais, e diz: vou pescar. Essa expressão vou pescar ganha conotações muito diversas. Várias linhas teológicas, várias posições acerca disso aqui podem ser trabalhadas com essa simples frase, vou pescar. Um completo abandono, uma apostasia de tudo aquilo que havia vivido com Jesus durante 3 anos? Eu deixo de lado tudo aquilo que vivi com ele e volto para a minha vida antiga. Volto para a minha pescaria, volto para a razão do meu dia a dia antes de conhecer Jesus. Vou pescar. Eu estou tão abatido, tudo aquilo que nós colocamos nas nossas vidas, deixamos tudo para seguir Jesus e agora não o temos mais. Apesar de nós termos visto esse Jesus, ele já não está aqui conosco. Mais uma vez, a especulação poderia ganhar espaço na nossa mente e coração e saber para onde Jesus foi. Durante aquele último momento em que apareceu aos 11 ali, Tomé incluído, o que aconteceu nos próximos dias? Cadê Jesus? Por que não apareceu e não caminhou com eles esses dias? Pura especulação. Nós não temos resposta. Não faz qualquer sentido tentar descobrir isso, porque o fato é, aqueles homens estavam de volta às suas casas. Estavam na Galileia e a decisão era, vou pescar. A minha vida continua. Esses 3 anos caminhamos no sustento que Jesus nos deu, no apoio que ele recebia das pessoas que caminhavam com ele e permitiam que ele tivesse um tempo integral no seu ministério. Nós éramos parte desse grupo, mas agora eu preciso sustentar a minha família. Agora eu preciso trabalhar de novo, agora eu preciso voltar àquilo que era a minha vida. Talvez essa seja a segunda linha de pensamento, a segunda posição de pensamento. Fato é que a vida daqueles homens mudou. Mudou e a expectativa de Pedro naquele momento é, vou pescar. É o que eu sei fazer, é a minha profissão. Vou pescar. E aqueles outros homens simplesmente responderam, também vamos nós, contigo. É isso que temos que fazer agora? Esse é o próximo passo? Vamos então pescar. De forma prática, vamos sustentar as nossas famílias, vamos fazer o nosso dinheiro, vamos continuar com as nossas vidas. Homens que tiveram experiências com Deus, com o Senhor Jesus, que não perderam isso, eu creio, mas que entendiam que o momento era de voltar à prática, de voltar ao ritmo das suas vidas, até que algo acontecesse de diferente. Saíram então aqueles homens e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mais uma vez, nenhum significado especial, nenhuma interpretação sobrenatural. Era noite, era normal que os pescadores pescassem durante a noite. Era o ritmo de trabalho daqueles homens, não só destes, mas de todos os pescadores daquele lugar e daquela época. Era assim, foi assim em Lucas 5.
Aqueles homens haviam trabalhado a noite inteira e não haviam pescado nada. Jesus pede o barco de Pedro emprestado, vai um pouquinho para dentro do mar da Galileia mesmo, e fala para o povo. E ao final daquele sermão, daquele discurso, ele fala para Pedro: olha, joga a rede, vai pescar. Senhor, nós passamos a noite pescando e não pegamos nada. Mestre, nós não pegamos nada. Somos pescadores experientes, tratamos de tudo que havia de ser tratado, mas não pegamos nada. É interessante olhar como o Senhor age de forma a nos trazer à memória o que ele já nos ensinou. Pedro, naquela oportunidade, fala: mas por causa da tua palavra, nós vamos obedecer. Porque o Senhor falou, sob a tua palavra, nós vamos jogar a rede. E a pescaria maravilhosa aconteceu naquele momento. E os barcos quase que afundaram de tanto peixe que tiveram que colocar dentro. As redes quase que se rasgavam, tamanho era a quantidade de peixes que pegaram naquele dia, naquela manhã, após uma noite de trabalho sem terem pego nada. O fato se repete. Apesar de terem trabalhado à noite, de terem voltado ao seu ritmo, naquela noite nada apanharam. É interessante como as coisas mudam, e mudam de uma forma, às vezes, muito rápida no plano de Deus. O versículo 4 nos diz: mas. E eu aprendi há um tempo atrás que esse mas é o apagador universal. É capaz de mudar toda a situação. Tudo aquilo que aconteceu antes do mas pode ser totalmente transformado, logo depois da vírgula que vem a seguir ao mas. E é exatamente o que acontece aqui. Mas, depois daquela noite sem apanhar nada, ao clarear da madrugada, novamente, nas primeiras luzes do dia, nos primeiros raios do sol, ainda com aquela névoa da água normal de uma manhã que se inicia, no clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Mas, para mudar tudo, para transformar a situação, estava Jesus na praia. Todavia, talvez um segundo mas, todavia, contudo, os discípulos não reconheceram que era Jesus. E aqui, mais uma vez, nós temos possibilidades para esse não reconhecimento. Maria Madalena, no primeiro momento em que viu Jesus, ainda à frente do túmulo, não o reconheceu. Os dois homens que caminhavam em direção a Emaús e tiveram também Jesus a caminhar com eles, ressurreto, também não o reconheceram num primeiro momento. A voz de Jesus, o falar de Jesus, foi reconhecido por Maria. A maneira como Jesus falava, como falava sobre a palavra de Deus, sobre o amor do Senhor, aqueceu os corações daqueles homens a caminho de Emaús. E mais uma vez, aqui, nessa manhã, nos primeiros raios, pela distância, por estarem longe, por causa daquela névoa, não reconheceram que era Jesus. Mais uma vez, é Jesus quem toma a iniciativa. É Jesus quem lá da praia grita para aqueles homens no barco. 7 homens em um barco. Jesus pergunta para eles com um jeito de tratá-los nova. Uma nova maneira, uma nova expressão. Um novo tratamento para aqueles homens. Jesus os chama da seguinte forma: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E é interessante que, se nós estudarmos um pouquinho mais os originais desse texto, na língua grega, a expressão ali é quase que retórica. Jesus faz uma pergunta sabendo que a resposta seria negativa. O grego tem isso, a maneira como você pergunta, você já sabe qual vai ser a resposta. Em outras palavras, o que Jesus falou com eles foi: e aí? Não pegaram nada, não é? E aí? Não conseguiram pescar nada durante essa noite, não é verdade? Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam simplesmente: não. Não temos. Não pescamos nada durante a noite. Não
não fomos bem-sucedidos no nosso plano de trabalho, na nossa decisão, naquilo que achamos ser o certo para esse momento, não temos o que comer, não temos peixe no nosso barco ou na nossa rede. Então, Jesus lhes disse, lá da praia, lançai então a rede à direita do barco e vocês vão achar. Interessante, não é? Mais uma vez, esse texto é tão rico de minúcias, de detalhes, que foi também já utilizado com milhares de alegorias, de simbolismos, de interpretações para que fossem dados significados sobrenaturais para esse texto. Joguem à direita do barco e achareis. Quem foi que disse que eles estavam a jogar do lado esquerdo durante toda a noite? Quem foi que disse qual era o lado que eles jogavam? Por que nós precisamos encontrar algo específico para a direita? De uma forma bem pessoal, bem minha, e por favor, levem isso em consideração, tanto faz. Tanto faz se é a direita ou se é a esquerda, desde que seja uma ordem do Senhor Jesus. Tanto faz se é a direita ou se é a esquerda, mas a palavra do Senhor que me diz que ali eu acharei é suficiente para que eu obedeça. A direção do Senhor é a direção perfeita. A vontade de Deus é a vontade que realmente nos levará ao sucesso. Não precisa ter um significado específico, sobrenatural, maravilhoso, porque tem que ser para o lado direito. Aqueles homens sabiam pescar, eles eram profissionais. Como da primeira vez, eles tinham tentado tudo durante a noite e não pegaram nada. Mas, Senhor, debaixo da tua palavra, mestre, pela tua orientação, nós vamos jogar a rede. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Algo similar, algo parecido com aquilo que eles experimentaram lá atrás? Talvez quase 3 anos de distância entre o momento em que Jesus chama Pedro para ser um pescador de homens e esse momento em que Pedro experimenta as suas redes tão pesadas que não podiam ser puxadas para dentro do barco, por uma ordem do Senhor, por uma ordem do mesmo Jesus que falou, vem Pedro, me segue e eu te farei pescador de homens. O texto segue e o versículo 7 nos apresenta novamente o narrador desse evangelho. João se apresenta dessa forma, nós já vimos anteriormente, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, Pedro, é o Senhor. É o Senhor. Especulando um pouquinho, abrindo um pouco mais esse texto, você lembra do que ele disse da outra vez que nos mandou jogar a rede? O quanto precisamos de vários barcos para trazer aqueles peixes, a maravilhosa pesca que tivemos pela ordem do Senhor. Olha o que aconteceu agora, Pedro. Olha o que nós experimentamos nesse momento. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Com certeza, o estar despido aqui, com certeza minha, mas pensando talvez numa questão cultural, Pedro não estava nu, Pedro não iria trabalhar nu, não existe uma finalidade para isso, não é questão cultural que se trabalhasse durante a noite sem roupas, mas sim a expressão que Pedro estava com as roupas de baixo, estava de shorts, estava ali com aquilo que era talvez não uma roupa completa, mas por reverência, por respeito ao Senhor que estava na praia. Pedro se veste e se lança ao mar, é o que o texto diz. E lançou-se ao mar, lançou-se às águas. É o Senhor, Pedro. Pedro, mais uma vez, não pensa 2 vezes. Se joga à água para ir ter com Jesus. Mais uma vez, nós nos confrontamos com pessoas diferentes, temperamentos diferentes, caráteres diferentes,
Pessoas que reagem diferentes à presença de Jesus. João, talvez mais passivo, mais reflexivo, mais quieto na sua própria alma e espírito, percebe quem é Jesus, reconhece Jesus pelo gesto, pela voz, pelo milagre, mas continua no mesmo lugar. Pedro, que não o havia reconhecido, ouve o seu colega e salta na água. Impetuoso Pedro, salta sem ter qualquer confirmação. Para Pedro, a simples possibilidade de ser mesmo Jesus já lhe enchia o coração, já lhe fazia dar o passo da ação. Naquele momento, o Pedro que fala vou pescar, já não dá mais importância ao peixe, já não dá mais importância à sua rede cheia de peixes, o sucesso que poderia ser para ele fruto da sua pesca, já não importa mais. Pedro se lança à água, Pedro vai em direção àquilo que é o mais importante para ele. Ele sabia o quão importante era para ele estar perto do Senhor, o quão importante era para ele demonstrar o seu amor a Jesus. Esse mesmo Pedro que havia negado e que mesmo assim foi chamado como servo de Jesus Cristo. Negado o seu mestre, mas recebido dele próprio o amor, o perdão e a misericórdia. É sobre isso que nós vamos falar na semana que vem, na segunda parte desse texto do capítulo 21. Mas por enquanto, vamos seguir um pouco mais aqui. Pedro se lança à água. Diante dessa diversidade de temperamentos e de pessoas, nós conseguimos ver a beleza da igreja do Senhor Jesus. João, o crente, aquele que viu os lençóis e creu na ressurreição de Jesus. Pedro, o impetuoso, aquele que mesmo aprendendo sobre o reino do amor, salta com a espada para proteger Jesus e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro, impetuoso, ao ouvir que é Jesus, se lança à água e nada, e vai em direção à praia. Mas os outros discípulos, e João com eles, vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Talvez isso também tenha um significado especial. Eles não deixaram o peixe para trás, eles não abandonaram aquilo que Jesus havia dado para eles. O grande fruto do milagre veio com eles. Não é o meu foco hoje. Diversidade de pessoas na obra e na vida da igreja de Jesus Cristo. É esse o meu ponto aqui. É esse o ponto, enquanto uns reagem saltando as águas para ir até Jesus, outros vão remar com um barco pesado a puxar a rede cheia de peixes, cheia dos frutos da missão. Eles continuaram com o barquinho porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Por isso também Pedro saltou à água. 200 côvados, aproximadamente 90 metros, não mais do que isso. Era a distância entre o barco e a praia onde Jesus estava. Foi isso que Pedro começa a nadar, na sua vontade de chegar até Jesus. É interessante que João não narra o que acontece desde o momento até Pedro saltar na água, chegar na praia e o momento em que o barquinho chega na praia. Também uma margem para que nós possamos pensar o que passou na cabeça de Pedro durante aquelas braçadas, durante aqueles poucos minutos para se cobrir 90 metros nadando. O que aconteceu quando Pedro chegou diante de Jesus? O que ele falou? O que Jesus falou para ele? Nós não sabemos. O texto não diz, nenhuma outra passagem nos diz o que aconteceu. Nos diz sim, que quando aquele barquinho parou ali na areia, ao saltarem em terra, eles viram ali umas brasas. E em cima haviam peixes. E havia também pão. O Senhor Jesus já havia preparado tudo o que eles precisavam para aquele momento. Não bastava o Senhor Jesus ter de forma miraculosa dado a eles todos aqueles peixes na rede, ele próprio tinha diante de si o peixe e o pão que deveria ser compartilhado naquele momento. Peixe e pão. Nós já ouvimos falar sobre isso, não é? Num momento também especial de Jesus com os seus discípulos e a multidão, é exatamente ali
que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. O pão e o peixe, a providência de Deus, aquilo que o Senhor é capaz de fazer brotar do nada, mais uma vez estava diante daqueles discípulos e apóstolos. Disse-lhes Jesus ainda: trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Traz um pouco do fruto daquilo que vocês experimentaram. Mais uma vez eu quero voltar à soberania de Jesus, à soberania de Deus nesse momento. Não me basta pensar que Jesus sabia onde os peixes estavam. Para mim é muito mais agradável pensar que Jesus mandou os peixes para aquele lugar. Por que não? Esse é o Deus sustentador de todas as coisas, condutor do seu plano perfeito para a sua honra e para a sua glória. Simão Pedro, ao ouvir a palavra de Jesus, trazei peixes desses que vocês pegaram, ele entra no barco, ele arrasta a rede para a terra, e essa rede estava cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Mais uma vez, voltamos à semelhança do que já havia acontecido lá em Lucas 5. As redes pareciam que iriam se romper, mas mantiveram os peixes ali dentro, não se romperam. Os barcos quase que iam a pique, quase que afundavam, de tão cheios que estavam com aquela maravilhosa pesca. Mais uma vez, as redes continuam a sustentar aquilo que o Senhor deu para eles. Essa passagem já teve inúmeras interpretações. A partir desse número, não só os 153, mas dos 7 também, o número dos apóstolos ali naquele barco. Inúmeras revelações, interpretações, significados, correlações, desde o número da Trindade ao número daqueles que seriam salvos, ao tempo em que isso levaria para acontecer. Pura especulação que não cabe para nós nesse momento. O que eu vejo aqui é a demonstração detalhada de alguém que participou de um momento especial, que presenciou um milagre incrível, mas que eles tomaram parte nele. 153 grandes peixes. O próprio detalhe de serem grandes já é interessante para nós. O fato é que ele estava ali. João narra o que experimentou e o quão maravilhoso foi aquele momento para eles, dentro da soberania, do poder, da autoridade de Jesus Cristo, com a própria natureza, com a provisão para eles. Para mostrar para eles que, olha, vocês realmente não têm o que comer. Vocês não pescaram nada, mas eu sou capaz de suprir as suas necessidades. Eu tenho o que vocês verdadeiramente necessitam. Jesus disse para eles: vinde, comei. Eu vou servir vocês. Eu preparei o que vocês realmente precisam. Não é a primeira vez que eu faço isso, mas eu quero servir vocês. Lembram daquela multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes? Vocês serviram a multidão, agora eu preparei o pão, eu preparei o peixe, eu sirvo vocês. Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Os seus corações estavam aquecidos. A voz do pastor foi reconhecida pelas suas ovelhas. O agir de Jesus naqueles momentos especiais mostrava-lhes quem era aquele que estava diante deles. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo também lhes deu o peixe. Toma, come, vinde, participei comigo desse momento especial. Saibam que eu posso suprir o que vocês precisam. Eu chamei vocês, eu vou capacitar vocês, eu vou suprir vocês de todos os recursos que vocês precisam para cumprir a tarefa que eu confiei a vocês. Onde vocês estiverem, a fazer o que estiverem a fazer, eu suprirei o que vocês precisam. Eu cuidarei de vocês, eu lhes darei o pão, eu lhes darei o peixe. Eu sustentarei a vida de vocês. Confie em mim. Vinde, comei, experimentai o que é viver na dependência desse Deus que pode
cumprir as suas promessas e também sustentar aqueles que vivem por ele. Esse é um momento especial para aqueles homens. E qual é o nosso momento especial? O versículo 14 encerra essa parte com a narrativa de João acerca dos momentos em que Jesus apareceu aos seus discípulos. E diz: e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Interessante isso, porque o próprio João narrou a primeira aparição que não foi aos discípulos, mas sim a Maria Madalena. E algumas outras aparições que nós acompanhamos nos outros evangelhos. Primeiro a Maria Madalena, como João narrou, depois as mulheres que viram o túmulo vazio e seguiam para casa de volta para falar com os discípulos. Nós descobrimos também que nesse meio tempo, entre essas mulheres e a próxima aparição aos dois homens que caminhavam para Emaús, Jesus apareceu a Pedro, é o que Lucas relata a nós. Vai ainda, logo em seguida, aparecer aos seus discípulos, aos apóstolos e mais alguns que estavam naquela casa, porém, sem a presença de Tomé. 8 dias depois, aparece novamente aos discípulos e agora Tomé, presente, reconhece que Jesus é o seu Senhor e também o seu Deus. Tivemos essa aparição aos 7 que estavam lá na Galileia, no mar de Tiberíades. E ainda teremos uma nova aos 11 e mais de 500 pessoas, como Mateus nos narra e também Paulo vai narrar quando escreve aos Coríntios. É nesse momento que muitos dos teólogos entendem que a grande comissão de Mateus 28 é entregue àquelas pessoas. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ainda vai aparecer a Tiago, o seu irmão, e esse é o momento em que Tiago se torna uma das referências para a igreja de Cristo no primeiro século. E também de fé, diante da sua incredulidade, quando cresceu com o seu irmão Jesus sem acreditar quem ele era. Ainda aparece no momento em que sobe aos céus, em que vai para o Pai e deixa aquela mensagem aos 11 que ali estavam, ouvida por aqueles que caminhariam com a tarefa e com a missão. O Senhor voltará. Ele vai voltar do mesmo jeito que subiu e voltará para buscar a sua igreja. Paulo, como que um abortivo, um fora de tempo, ele aparece diante de Paulo. Jesus aparece diante de Saulo ainda com o seu nome e vai ter o seu momento especial de conversão, de mudança, de transformação. Nessa diversidade de pessoas a experimentarem um Cristo vivo, nós nos encaixamos. Na maneira como Jesus lida com cada um de nós, em cada experiência, em cada momento especial, como é que nós reagimos? Reconhecemos o Senhor? É o Senhor, disse João. Pedro, sem hesitar, pula na água e vai em direção a ele. E nós veremos que esse momento em especial de Jesus e Pedro traz mais uma vez perdão e entendimento da mensagem que nos foi confiada. Como é que tem sido a sua experiência com Jesus? Esse Jesus vivo, esse Jesus ressurreto, esse Jesus que venceu a morte para nos dar vida. O quanto você tem reconhecido a voz de Jesus, o agir de Jesus, a pessoa de Jesus em tudo que temos experimentado dia após dia. Se eu tivesse que resumir tudo isso em algo marcante para você, seria: confia no Senhor Jesus. Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. É capaz de trazer paz à sua vida, de trazer alegria à sua tristeza, de trazer segurança à sua dúvida, de trazer vida a quem está morto. É esse Jesus que nos serve, que nos mostra o seu poder e que nos chama a caminhar com ele, a ser servos fiéis, testemunhas fiéis daquilo que temos experimentado, para que outros experimentem o mesmo amor, a mesma compaixão, a mesma misericórdia. Vinde, comei, se assentem comigo, experimentem do pão, comam do peixe que eu providenciei para vocês.
Que o Senhor seja real para você, que possamos reconhecê-lo mesmo de longe, que a sua voz encha o nosso coração de alegria e do calor da presença do Espírito Santo. Eu quero orar com você e clamar a Deus que encha realmente a sua vida de tranquilidade, de paz, mesmo diante da incerteza que nos cerca nesse mundo tão cruel, tão mau, tão escuro. O Senhor é real, é vivo e quer transformar as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Quão maravilhoso é poder ouvir e entender a tua palavra, sem nos perdermos em alegorias e em símbolos, mas na simplicidade do fato que aconteceu e que mostrou quem Jesus é. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Obrigado pelo amor de Jesus por nós. Obrigado pelo teu amor, Pai, ao ponto de nos dar Jesus para morrer no nosso lugar e nos dar vida e vida em abundância. O meu clamor nesse momento é que a certeza de um Jesus que supre, que cuida, que perdoa, que protege, que conduz, que orienta, seja real para cada um de nós. Que essa verdade, que a tua palavra, realmente transforme o nosso agir, o nosso viver, o nosso ser. Abençoa-nos, Pai. Nós precisamos do Senhor. Os nossos planos são falhos, são frágeis, vão ser frustrados. Provavelmente passaremos a noite a pescar e na manhã seguinte a nossa palavra será não, nós não pescamos nada. Precisamos do Senhor Jesus, precisamos da direção do Senhor, precisamos da orientação dele, o lado certo a ser jogado, a forma como devemos viver e a experiência de sentar com ele e aproveitar, experimentar, saborear o fruto do milagre, que é a presença de Jesus em nossas vidas. Obrigado, Pai. Abençoa-nos, guarda-nos, pois essa é a nossa súplica, essa é a minha oração e o meu clamor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor o abençoe, que você tenha uma semana na paz, na graça, na alegria do Senhor. Continue a cuidar-se, se proteja, o momento ainda é de incertezas, não sabemos exatamente o que vai acontecer no futuro, nós não temos o futuro em nossas mãos, mas o Senhor tem. Ele é o Senhor que fala para onde o peixe tem que ir, não simplesmente que sabe onde o peixe está. Que o Senhor o abençoe. Tenha uma semana maravilhosa na graça e na paz do Senhor. Até a próxima.